Oi pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o TBL, Aprendizagem Baseada em Equipes ou Team Based Learning. Essa é uma estratégia de aprendizagem utilizada no PBL, é um tipo de metodologia ativa utilizada em grandes turmas para trabalhar melhor alguns tipos de conteúdos. Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência no curso de medicina. Então, o Team Based Learning, ele tem como objetivo principal formar equipes de alto desempenho, equipes que saibam tomar decisões apropriadas da melhor maneira, que saibam trabalhar conjuntamente e que consigam buscar o seu conhecimento. O TBL, ele pode, aqui nós temos um slide mostrando o primeiro momento e dando destaque também a essa associação Team Based Learning Collaborative, que é uma associação mundial. Para quem se interessar pelo TBL, é bem interessante participar dela. O TBL ele surgiu em 1970 e de lá para cá só vem crescendo e sendo cada vez mais utilizado. Várias vantagens são apontadas na metodologia. Uma delas é o envolvimento dos estudantes em todas as etapas do processo. Até aqueles estudantes que ficam um pouco mais sonolentos numa aula tradicional ou que não gostam da matéria, as pesquisas mostram que mesmo não gostando da matéria, eles se sentem mais estimulados para aprender. Outra vantagem importante é que o estudante ele se responsabiliza pela aprendizagem, que é um dos princípios básicos da problematização, dos princípios básicos das metodologias ativas. O aprimoramento, ele acaba se aprimorando suas relações interpessoais, trabalhando o compromisso social, compromisso de equipe. Enfim, é uma metodologia que trabalha várias habilidades e competências. É muito importante o envolvimento do aluno, mas é fundamental o envolvimento do instrutor. Realmente o aluno ele é responsável pela sua aprendizagem, mas o instrutor ele é responsável pela montagem do cenário ideal. Então ele vai ter um papel primordial, fundamental. Só passando aqui um pouquinho adiante, o TBL ele tem algumas etapas, mas antes de a gente começar a falar dessas etapas, é importante que no primeiro dia de aula o aluno tenha o seu cronograma pronto, as aulas que ele vai ter e os objetivos de aprendizagem de cada aula e as referências bibliográficas gerais que ele poderá utilizar. Tanto os objetivos como as referências, elas são criadas pelo instrutor, de acordo com o nível em que o aluno se encontra. Por exemplo, os objetivos de aprendizagem e as referências para um aluno do primeiro período de medicina, por exemplo, não são as mesmas para um aluno do sétimo período. Tudo tem que estar de acordo com o momento do curso e as habilidades e competências que o aluno precisa adquirir naquele momento. O primeiro dia de aula é sempre uma explicação do que é a metodologia. O professor ele vai para a sala e vai explicar como a metodologia funciona. A partir daí, a segunda semana de aula, a gente já começa o TBL propriamente dito. Primeira coisa é o quê? Preparo, se chama preparo. Após a apresentação inicial da aula, até 48 horas depois desse momento, o professor ele tem por obrigação de enviar material de estudo que servirá de base para a próxima aula que será aplicada. Esse material pode ser um capítulo de livro, capítulos de livros, pode ser artigo científico, um vídeo. Ele é um norte, não quer dizer com isso que o aluno ele vai se restringir a esse material, mas em posse dos objetivos de aprendizagem e do material que foi enviado pelo professor, ele vai, lógico, estudar aquele material e também utilizar outros, de acordo com as referências que ele adquiriu, de acordo com outros que ele achar mais pertinentes para a sua aprendizagem. O compromisso do aluno nesse momento é estudar o material. Na semana seguinte, o que é que vai acontecer? Vai ser a garantia do preparo, que é a segunda fase do TBL. A primeira coisa que o aluno faz quando ele entra na sala de aula, após a turma se acomodar, é uma avaliação individual. Essa avaliação individual em cima da matéria que foi colocada e dos objetivos pré-estabelecidos. Normalmente, a avaliação ela engloba de 5 a 20 questões objetivas. É uma prova que tem que ser elaborada com muito cuidado ou selecionada com muito cuidado. É possível que essa prova seja feita, por exemplo, com questões de provas de residência, mas essas questões elas têm que estar de acordo com o nível em que o aluno se encontra. Podem ser questões objetivas, devem ser questões objetivas, tem que ser, não é obrigatório. A metodologia, ela prefere que sejam questões objetivas, mas o professor ele pode utilizar alguma questão subjetiva, desde que a resposta seja uma resposta curta, uma resposta clara,
que não permita grandes elucubrações a respeito do que está se perguntando ali. Esse primeiro momento não pode ter consulta, não pode usar celular, não pode pegar nenhum tipo de material, o aluno termina a prova, entrega ao professor e continua na sala de aula. Ele só vai sair no caso de grande necessidade, que é um banheiro, de repente, ou tem alguma coisa muito importante que ele não pode deixar de fazer, ele conversa com o professor, sai e depois retorna. Terminado esse momento, que geralmente a gente cronometra o tempo, dá em média 20 a 30 minutos para execução dessa prova. Terminado esse primeiro momento, nós vamos para o segundo momento, que é a prova em grupo. Os grupos, eles são determinados pelo professor. E é muito importante que o professor tenha critérios para escolher os grupos. Normalmente, a gente divide por sexo, por idade, por experiências profissionais, ou você pode aplicar um teste de personalidade simples, que pode determinar como é o padrão de comportamento em trabalho em grupo dos alunos. E a partir desses critérios, e aí cada professor vai estabelecer os seus, ele vai dividir os grupos, preferencialmente equipes não com menos de 5 alunos, de 5 a mais alunos, até 10 no máximo, idealmente. Vai separar casais de namorados, vai separar parentes. Quanto mais diferentes forem as personalidades dentro do grupo, melhor o desempenho. Formados os grupos, divididos em sala de aula, a mesma avaliação individual será aplicada em grupo. Eles receberão uma prova em branco e vão ter que entrar num consenso. Cada um individualmente deu uma resposta de uma questão. Em grupo, eles vão ter que entrar no consenso. Qual a resposta mais adequada? Após esse momento, que em média dura em torno de 40 minutos, nós fazemos eles devolvem as provas para o professor e nós fazemos uma grande discussão em roda. Essa discussão ela vai abranger questão por questão, alternativa por alternativa, para que a turma possa expor o seu conhecimento que foi discutido em grupo e por que eles escolheram determinada alternativa em detrimento de outra. É um dos momentos mais ricos do TBL, que geralmente dura em média de 1 hora e 20. E após terminar esse momento, o professor lhe faz um breve feedback. Esse feedback com alguns slides, não muitos, em torno de 8 a 10, 12 slides no máximo, só para fazer um fechamento de ideias. Existem algumas resistências com relação à TBL por parte de alguns professores que acham que o aluno só se interessa pela avaliação. Mas isso também é papel do professor, é papel do instrutor, mostrar para o aluno que a avaliação é importante sim, é lógico, é a nota que vai gerar a aprovação ou a reprovação, mas que ela é um instrumento para que ele aprenda, não mais do que isso. Isso é papel nosso, nós é que temos que chegar para o aluno e mostrar isso para ele. Uma outra estratégia interessante que pode ser utilizada é, abaixo de cada questão, a gente colocar um item chamado grau de certeza. O grau de certeza, ele não conta nada para a nota do aluno, o aluno vai dizer se respondeu aquela questão com a certeza alta ou baixa, graduando de 0 a 10. E para que serve isso? Para que nós possamos saber que questões o aluno errou com um maior grau de certeza e trabalharmos mais em cima dessas questões. Existe ainda uma terceira etapa no TBL, que são os desafios para o grupo. Os desafios para o grupo, eles podem ser feitos num terceiro momento, numa outra semana, ou, caso a carga horária da disciplina não permita, eles podem ser feitos durante a própria discussão. Durante a discussão, o instrutor ele pode colocar desafios para o grupo responder. É extremamente importante que o papel do professor seja bem delimitado. É muito diferente, as metodologias ativas elas são muito diferentes da metodologia tradicional. Elas dão uma abrangência maior, elas permitem uma comunicação melhor. E é importante que o professor esteja tão bem preparado ou mais do que o aluno. Então, o papel do professor vai ser justamente um papel primordial, de definir um cenário de aprendizagem adequado, o melhor cenário de aprendizagem possível, para que aquele aluno tenha sucesso e alcance o que a disciplina pretende. Para a implementação do TBL, alguns critérios eles têm que ser obedecidos. O critério da avaliação individual, da avaliação em grupo, da discussão em roda, o critério dos desafios, as equipes são permanentes. A mesma equipe que é formada no início do semestre, ela vai até o final, para que eles possam realmente aprender a trabalhar em grupo. E o professor ele tem que fornecer o feedback sempre adequado, oportuno. Explicar a metodologia é fundamental.
O aluno ele precisa entender o que é que está acontecendo ali. E aí, no início da aula, no primeiro momento de aula, a gente faz uma pactuação com a turma. Nós fazemos com que a turma perceba e ela mesma diga para a gente o que é necessário para que aquele ambiente de aprendizagem seja o ideal para que eles se desenvolvam. A pontualidade, a assiduidade, a participação, o respeito, o não uso dos aparelhos celulares, a não consulta de material didático naquele momento, enfim, é uma pactuação que realmente é feita com a turma, entre a turma e o professor, é um contrato de palavra. As equipes, como eu falei antes, são formadas pelo professor. O professor ele tem que ter os critérios para a formação de equipes e essas equipes, além de serem permanentes, elas têm que participar. Todos esses pontos, a responsabilização dos alunos pela qualidade do trabalho individual e em equipe, o fornecimento do feedback por parte do professor, a apelação, se por acaso uma questão não estiver correta, o aluno lê em algum artigo que a resposta poderia ser outra, ele pode apelar por escrito, mostrando, comprovando que ele estudou e de repente a questão realmente ela pode estar errada. Se estiver, o professor tem que ter a flexibilidade de anular a questão ou de fazer uma outra questão. Ele precisa resolver o problema de forma a não prejudicar o aluno. E promover sempre, estar sempre promovendo o estímulo à aprendizagem, tarefas que estimulem o aluno a desenvolver o trabalho em equipe. As avaliações, essas avaliações elas são feitas semanalmente e todas essas etapas são avaliadas. Uma etapa importante, que normalmente é feita ao final do bimestre, é a autoavaliação, a avaliação interpares. Um questionário que a gente envia para os alunos e eles colocam o que eles acharam proveitoso no módulo, no desempenho deles, as sugestões que eles têm para dar. Isso é extremamente importante para o crescimento da matéria. É extremamente importante que o professor escute isso, que ele faça a autocrítica e consiga observar se realmente o que foi dito é pertinente e que tipo de mudanças podem ser implementadas. Aqui os períodos, os problemas surgirão, trabalhar em equipe não é fácil, a disciplina em si tem que funcionar como uma equipe, porque senão ela não consegue passar essa ideia para os alunos, e a intenção principal de quando surgem os problemas é justamente de desatar os nós, criando os laços, fazendo com que o aluno ele tenha prazer em aprender, ele esteja naquele ambiente, naquele cenário de aprendizagem com prazer. Que tipo de problemas principais os estudos mostram com relação ao TBL? Inicialmente, a equipe, por ser muito diversa, ter diferentes tipos de pessoas, de personalidades, tende a haver logo no começo uma certa inibição de alguns componentes. Alguns falam mais, alguns participam menos. A função do instrutor é evitar isso. As equipes podem ser disfuncionais, de repente elas podem competir entre si, ou elas podem ficar muito caladas. Também cabe ao instrutor ir ordenando esse processo até que ele se transforme num processo adequado. Hipervalorização das notas, nós jamais podemos dizer aos alunos que a nota não é importante, mas é como eu falei no início, a nota é um meio, a prova é um meio de aprendizagem, e isso nós é que temos que deixar claro. Existem aqueles alunos e aqueles professores que não se adaptaram realmente ao método, eles se identificam mais com o método tradicional, e aí é uma escolha, são poucos, os estudos mostram que são pouquíssimos alunos e pouquíssimos professores, mas é claro, eles existem. E a dificuldade no preparo. A dificuldade no preparo ela vem principalmente do fato do professor não saber selecionar bem o material que ele está enviando. Então tem que ter muito cuidado com essa questão da seleção do material e da escolha das questões para a prova. Querendo saber mais sobre o TBL, eu tenho algumas sugestões de artigos que estão aqui. E tenho também algumas sugestões de livros, que são bem básicos e que podem ajudar bastante nesse processo. E para finalizar, só lembrando o seguinte, que o TBL, assim como outras metodologias ativas, depende da participação uniforme de todos. Então, é importante que todos estejam juntos, unidos e caminhando no mesmo passo. Se todos caminham no mesmo passo, todos chegarão à linha de chegada da mesma maneira e terão sucesso. Se não, se houver um descompasso, realmente a aprendizagem poderá sair prejudicada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.